Olá pessoal, tudo bem? Na videoaula de hoje, nós vamos aprender um método conhecido como redução de ordem. Este método é importante para resolver equações diferenciais nas situações em que apenas uma das soluções que formam o conjunto fundamental de soluções é conhecida. Nestes casos, este método nos permite determinar a solução geral da equação diferencial e, conhecendo então a solução geral, nós conseguimos determinar a segunda solução fundamental do nosso conjunto de soluções fundamentais. Usando esta solução conhecida, este método nos permite reescrever a equação de segunda ordem em uma equação de primeira ordem. Esta é a razão pela qual este método é chamado de redução de ordem. Este método ele pode ser usado em qualquer equação diferencial de segunda ordem, homogênea e linear. Seja esta equação diferencial com coeficientes constantes ou coeficientes variáveis. Então vamos considerar aqui o caso geral dessa forma, em que os coeficientes são variáveis. Nós podemos reescrever essa equação diferencial nessa forma padrão, dividindo os dois lados dessa equação diferencial pela função p de t. Como eu disse para vocês, o método de redução de ordem nos fornece a solução geral do problema, desde que seja conhecida uma das soluções que forma o conjunto fundamental de soluções. Então, nós chamaremos essa solução que é conhecida de y1. O procedimento envolvido no método de redução de ordem consiste em propormos para a nossa equação diferencial uma solução y que seja o produto de uma função v que ainda não conhecemos pela solução conhecida y1. Então, o que nós fazemos? Nós derivamos essa proposta de solução. Como aqui nós temos um produto de duas funções de t, então a derivada do y vai ser dada por essa expressão. Nós derivamos a expressão do y' para obter o y duas linhas. Então teremos isso vezes a derivada disso, mais isso a derivada disso, que são esses dois termos aqui, mais esse cara vezes a derivada desse, mais esse vezes a derivada desse, que são esses dois termos aqui. Nós observamos que esses dois termos são iguais. Então, nós reescrevemos o y duas linhas dessa forma aqui. Então, nós pegamos a nossa equação diferencial e substituímos nessa equação diferencial o y, que é o produto v vezes a solução conhecida y1. Nós substituímos o y' por esta expressão e substituímos o y duas linhas por essa expressão. Então, aqui está a nossa equação diferencial. No lugar de y duas linhas, nós colocamos isso daqui. Repetimos o p de t. No lugar de y', nós colocamos isso. Repetimos o q de t. E no lugar de y, colocamos v vezes a solução conhecida y1. Nós podemos rearranjar os termos do lado esquerdo dessa equação de uma forma mais conveniente, colocando a função v em evidência. Então, nós teremos aqui v multiplicando y1 duas linhas, multiplicando também p de t vezes y1 linha, e multiplicando q de t vezes y1. Então, nós temos isso daqui. Colocando o v' em evidência, nós teremos então o v' multiplicando 2y1, e o v' multiplicando p de t vezes y1, mais v duas linhas y1, que é este termo aqui. Comparando este fator que está entre colchetes, multiplicando a função desconhecida v, com essa expressão aqui, nós percebemos que este fator que está entre colchetes precisa ser zero. Por quê?
porque y1 é uma solução da equação diferencial. Portanto, quando colocamos y1 nesta equação aqui, o resultado precisa ser zero. Então, esta equação se reduz a isso daqui, ó. V' multiplica isso, mais V2' vezes a solução conhecida y1. Muito bem, notem que agora a nossa equação envolve V' e V2' apenas, não envolve mais a função V. Então nós fazemos uma mudança de variável, que é essa daqui. Nós vamos chamar V' de U. Se V' é igual a U, então, derivando os dois lados dessa equação, nós temos isso daqui, ó, que U' é igual a V2'. Então, aqui no lugar de V' nós usamos U, e no lugar de V2' nós colocamos colocamos U'. Aí esta equação é reescrita dessa forma aqui, ó. V' é igual a U e V2' é igual a U'. Então, com esse procedimento, nós observamos que a nossa equação diferencial original é reescrita nessa forma aqui, que é uma equação diferencial de primeira ordem. E nós, então, para determinarmos a função desconhecida v, nós resolvemos esta equação diferencial para determinar a função u. Então, dessa equação diferencial, nós descobrimos quem que é a função u. Sabendo quem que é a função u e sabendo que u é v', então nós fazemos uma integração dessa equação aqui para determinar quem que é a função v. Conhecendo a função v, nós multiplicamos essa função v pela solução conhecida y1 e nós obtemos a solução geral da nossa equação diferencial. Com isso, nós determinamos uma segunda solução para a nossa equação diferencial e nós podemos, inclusive, calcular o Wronskiano de y1 e y2 para determinar se essas duas soluções são linearmente dependentes ou independentes. Então, este é o método de redução de ordem. Ele nos permite reescrever a equação diferencial original de segunda ordem em uma equação diferencial de primeira ordem, e resolvendo essa equação diferencial de primeira ordem, com poucos passos a mais, nós determinamos a solução geral da nossa equação diferencial. Vamos agora ilustrar esse procedimento por meio de um exemplo.